Oi, meu nome é Fernanda Provinciato e sou da Casa Estúdio Fê Provinciato. Hoje vamos falar de cores. Você sabe o que é ocre? Aqui na Casa Estúdio essa discussão vive surgindo. Tem gente que já chamou o ocre de creu. Virou um meme aqui na Casa Estúdio, até hoje a gente lembra desse fato engraçado que aconteceu por aqui com meus alunos. E tem gente que nem desconfia que ocre é uma cor. Pois é uma cor. Hoje, então, vamos aprender um pouco sobre cores. Então, hoje nós vamos falar de cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, cores complementares, opostas, frias e quentes. Parece bobeira, mas para você conseguir combinar as cores na sua arte, para sua arte ficar visualmente harmoniosa e as pessoas gostarem delas, você precisa desse básico sobre cores para você parar de errar nas combinações de roupa, combinações de decoração, combinações nas suas artes, a escolher melhor a cor da parede da sua casa e a almofada nova que você vai comprar. Você precisa saber esse básico. Esse básico vai clarear a sua vida e ampliar um pouquinho mais para que você consiga determinar que cor misturar, que tom usar, o que colocar no fundo, enfim. Vem comigo que eu te mostro como é simples, fácil para todos. Bom, então vamos começar, né? Fazendo um círculo, uma linha na vertical e diagonais passando pelo centro. Aí a gente vai pintar as cores primárias, então o vermelho primeiro. Aí em seguida a gente vai pular um espaço e pintar o azul, que é a segunda cor primária, e a mesma coisa com o amarelo. Então essas são as cores primárias. Agora a gente vai pintar as secundárias, que é a junção dessas primárias. Então a gente tá pondo aqui o vermelho, agora o azul, e aí o que vai formar? Roxo. Agora a gente vai pôr o azul, depois o amarelo, e aí forma o quê? Verde. Olha lá que legal. Agora a gente tem o vermelho e o amarelo. Opa, amarelo e vermelho, tanto faz. E a gente consegue o laranja. Tô tendo que colocar aqui, que ficou meio fraquinho, aí não dá o tom. Mas aí a gente põe mais um pouquinho daqui, um pouquinho dali, dá tudo certo. Então, essas são as cores secundárias. Agora a gente vai fazer as terciárias, que estão no intervalo entre as cores que a gente acabou de usar. Então, azul com roxo. Eu tô usando o roxo direto aqui para facilitar, para ficar mais fácil, encontrar mais rápido. E a gente tem um outro tom de roxo. A mesma coisa quando a gente coloca mais vermelho no roxo. Então, a gente consegue um roxo mais pro vinho, né? Mais pro tom do vermelho. Agora a gente vai pôr o azul e o verde. Aí a gente tem um outro tom de verde mais azulado, enfim. Percebe que a gente tá tendo um degradê com essas cores terciárias. Agora a gente vai pôr o verde com o amarelo, mais um pouco de amarelo. E aí a gente tem um tom mais claro de verde. Mesma coisa com o laranja. A gente vai colocar o laranja que a gente já conseguiu com mais amarelo. Então a gente vai ter um tom mais amarelado, um laranja mais amarelado, né? E aí, quando a gente vai lá pro vermelho, a gente vai ter um vermelho mais vivo, um vermelho alaranjado, mais quente, né? Essas, então, são cores secundárias. Terciárias. Agora a gente vai encontrar mais 3 cores terciárias. Só que a gente vai juntar as cores opostas, as cores cruzando aqui o nosso círculo. Quando a gente está falando de cores perto uma da outra, a gente está falando de cores complementares. E quando a gente cruza, são as cores opostas. Então, a gente vai juntar algumas opostas para criar mais tons terciários. A gente vai usar esse roxo mais vermelhinho aqui, né? Eu tô colocando um pouquinho mais de vermelho para ficar igual ao que a gente conseguiu. E vamos colocar amarelo. Que será que a gente vai ter? Esse, então, é o famoso ocre. Olha aí a lenda. Amarelo e roxo que dá o ocre. Agora a gente vai colocar laranja com azul. O que vocês acham que vai dar, não? É meio que, eu acho que ninguém sabe. É um tom de ocre também, um tom de marrom um pouco mais escuro. Seria um caque, talvez, né? Acho que a gente chama de caque. E agora a gente vai pôr o vermelho e o verde,
que a gente tem daí o marrom, que a gente usa muito, né, nas nossas artes por aqui. Então, essas são as cores terciárias, que parece um mistério, né? Cria esse círculo cromático aí na sua casa, que ele é muito útil para a sua vida. Agora, então, ó, a gente estava falando, então, das cores complementares, né, que são e opostas. Essas opostas são as que se cruzam no círculo cromático. Então, a gente tem as complementares, que são as que estão pertinho, e as opostas que estão se cruzando, tá? Então, eu vou escrever aqui cores opostas. Você pode usar elas para combinar, mais para frente eu vou falar no vídeo. E aí, a gente também tem, de um lado do círculo cromático, as cores frias. Então, esses tons para cá, a gente chama de cores frias, são aquelas cores que na arte a gente usa para noite e para deixar o fundo, sombra. E as cores quentes, elas prevalecem, elas que mandam nas nossas obras de artes. E aí? Antes de eu perguntar se gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal. Bom, então hoje a gente fez um círculo cromático super bacanão, bem simples, bem fácil, mas que dá pra gente entender. E vamos lembrar, a gente viu durante a confecção desse círculo cromático, a gente viu as cores primárias, as secundárias, que a gente mistura uma primária com outra primária, e a terciária, que a gente mistura uma secundária com uma primária. E aí a gente viu também como fazer o tal do ocre, pois é, roxo com amarelo. E a gente também falou sobre as cores frias e as cores quentes. É muito importante a gente saber disso, principalmente se você desenha. Lembre-se, cores quentes projeta o desenho para frente, cores frias para trás. Essa sensação visual faz toda a diferença na hora de você compor aí as cores do seu trabalho. Também as cores que se combinam. Podemos usar cores combinando para nossa obra de arte ficar mais bonita. É muito simples. Se você tem um círculo cromático desse aqui, você pensa assim, ou você combina cores que são opostas, que estão nos cruzamentos aqui do nosso círculo cromático, ou você usa as cores complementares, que são as que estão próximas, tom sobre tom, tá vendo, ó? Às vezes a gente faz lá os degradês, por exemplo, os degradês são super agradáveis aos olhos, por quê? Porque eles trabalham com esse tom sobre tom aqui, que agrada aos olhos dos seres humanos. Nós somos, afinal, seres muito previsíveis, é isso mesmo. Então, espero que você tenha gostado. E para ajudar a espalhar a arte por aí, gente, vamos lá. Me ajuda, gente. Afinal, não é fácil viver de arte nesse país. Um beijo, até o próximo vídeo. E eu tô cumprindo a promessa de postar vídeo sempre neste canal, certo? Que assim continue. Tchau! Cores crentes. Vamos me... Esquece.